Isso. Maravilha, pessoal. Primeiramente, que nós possamos estar sintonizados com a nossa casa, sintonizados com a espiritualidade maior e que nós possamos, na tarde de hoje, mais do que entendermos a mensagem que a codificação nos traz, é refletir sobre o que vai ser dito aqui hoje. Então, primeiramente, boa tarde e que agradeço àqueles que estão guardando aí um pedacinho do domingo para me escutar e agradeço também a oportunidade da casa de me colocar aqui mais uma vez para o trabalho. É, eu tenho conversado bastante com algumas pessoas e os temas do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação, ele às vezes para mim são temas muito delicados, né? Por quê? Porque a gente trata das leis morais, né? Então, todos nós estamos suscetíveis a romper, né? A não estar em conformidade com as leis do Cristo, por N motivos. Porque estamos a caminho da evolução, porque às vezes temos nossos altos e baixos, porque às vezes nos sentimos com uma culpa de determinadas ações que nós fazemos. Então, para mim, às vezes é muito mais difícil falar sobre os temas do Evangelho segundo o Espiritismo do que, por exemplo, falar sobre temas voltados, né, ou temas que estão contidos no Livro dos Espíritos. Mas toda vez que cai um tema desse na minha mão, mais eu assimilo que essa mensagem tem muito mais sentido, é muito mais para aquele que está estudando, para aquele que está replicando, do que para aqueles até mesmo que estão ouvindo, né? Obviamente. Então, como eu sempre digo, e disse ontem dentro do SEAS, cada trabalho que me dão, ao mesmo tempo que me dá uma alegria imensa, eu penso assim, nossa, como eu sou devedor, né? Porque se, cada vez que a gente entra no trabalho do Espiritismo, é que a gente deve muito, a gente tem muito que trabalhar para poder chegar, pelo menos, num caminho evolutivo nessa existência. Bom, o capítulo de hoje, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, segundo a própria FEB e o movimento espírita, e até é, no que diz o arranjo bíblico dessa mensagem, que está em Mateus, versículo 6, capítulo 1, a mensagem inteira é: quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai que deu o que se passa em segredo vos recompensará. Então, se a gente fizer um apanhado global desse capítulo, a gente vai entender, ou pelo menos a gente vai perceber, nós teremos a percepção de que o que Jesus estava dizendo aqui é que faça a caridade, ou faça o bem, ou ajude o seu semelhante, independente do que você vai esperar em troca. E aí ele vai pensando, né? Aí Kardec, é, com muita propriedade, ele vai pensando, junto com os espíritos que estavam ali ajudando na codificação, ele vai pensando alguns aspectos onde, por exemplo, essa caridade deveria ser feita sem esperar nada em troca. Então, se a gente puder, se a gente fizer, né, uma taxonomia, ou se a gente fizer se a gente classificar isso, enxugar todo esse conteúdo que está contido no capítulo 13, eu colocaria que você faça o bem sem nenhuma ostentação, né? Então, seria isso. Faça o bem sem esperar nada em troca. Talvez se nós, né, humanos encarnados, percebêssemos isso e fizéssemos isso com mais propriedade, com certeza o nosso mundo estaria melhor. Essa é a minha crença. Bom, dentre os itens que me foram passados para a gente conversar na tarde de hoje, que é o de 17 ao 20, a gente vai falar sobre a piedade, vai falar sobre os órfãos, vai falar sobre os benefícios pagos com ingratidão e a beneficência exclusiva.
Todos esses itens, como eu falei para vocês, apesar de estarem já no final, eles fazem uma conexão, eles são itens que englobam o capítulo 13, que é justamente você perpetuar a caridade ou você praticar essa caridade independente do que você vai receber em troca. E nesses aqui, temos exemplos claros de como você poderia praticar isso, ou até mesmo refletir de como fazer isso. Então vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar, sobre a codificação espírita. Eu gosto de fazer isso, pessoal. De novo, eu já falei aqui algumas vezes que eu acho que é sempre bom a gente relembrar como foi feita ou como foi organizada a codificação. Então, hoje a gente está falando da parte terceira das leis morais. Lembra que eu falei lá na frente? Para mim, é um grande desafio sempre falar do Evangelho segundo o Espiritismo, porque trata das leis morais, trata do Evangelho, trata dos ensinamentos de Cristo, né? Então, sempre dá aquele choque de realidade, uma vez que você fala e você se sente responsável em colocar aquilo em prática. Então, sempre é um desafio muito grande. E o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme eu falei, colocando aqui um pouquinho mais de conteúdo, sendo a obra, a terceira obra da codificação espírita, ele tem 28 capítulos. Esses 28 capítulos, eles são capítulos que é, o- é, um, é, um, é para consolar, ele traz esse consolo para nós refletirmos em termos dos aspectos morais. E uma das coisas que a gente fala muito no movimento espírita, que é a reforma íntima, seria, por exemplo, o Evangelho seria o nosso guia prático dessa reforma íntima. Seria o nosso livro de cabeceira para que nós nos tornemos seres humanos, né, ou encarnados melhores, já preparando, né, já que nós não temos uma visão limitada materialista, se a gente acredita nas existências passadas e na vida futura, com uma amplitude maior, seria melhorar do que você fez no passado nesse presente, já olhando o que você pode ter para o futuro. Vamos falar um pouquinho sobre a piedade. Então, o que que eu quis trazer aqui para vocês? Eu sempre gosto de entender da palavra, entender a origem da palavra, ou pelo menos o seu significado. Então, eu busquei lá no Oxford Online, no dicionário, o que que é piedade. Então, a primeira definição é devoção, amor pelas coisas religiosas, religiosidade. Então, isso aí já submete, né, a primeira interpretação, a primeira definição, remete à religiosidade. Eu, particularmente, prefiro ficar com a segunda, sem nenhum juízo de valor aqui, mas a compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó e misericórdia. Então, a gente fala tanto em misericórdia divina, né? O que que é piedade? É você ter compaixão pelo sofrimento alheio. Então, a figura do lado de Madre Teresa alimentando um doente, alimentando como ela falava, todos os seus filhos. Então, essa misericórdia, essa prática da misericórdia, da compaixão pelo sofrimento, seria a melhor explicação para a palavra piedade. A piedade, no aspecto religioso, de novo, sem nenhum juízo de valor, ela é muito bem e também empregada, sem dúvida nenhuma, pelas várias religiões do mundo, mas não adianta ser piedoso dentro da casa espírita ou dentro de um templo religioso e esquecer o que é piedade quando você pisa na rua saindo da sua casa. Então, essa piedade ela deveria ser praticada em todos os momentos. Aí, dentro do que trouxe no capítulo da piedade, e aí, de novo, a gente tenta fazer um sumário, porque não adianta ficar lendo o capítulo inteiro aqui, nem os itens inteiros. Eu penso sempre o que eu acho que tem bastante sentido para o que a gente está falando no dia de hoje. Então, a primeira que eu trouxe é que a piedade é a irmã da caridade. Então, se ela é irmã da caridade, talvez não, com certeza a figura que eu mostrei ali seja uma tradução perfeita do que a gente está falando sendo a irmã da caridade.
Então, quando nós somos caridosos, nós somos também piedosos. E essa caridade, ela não é apenas, é, no caso da figura que eu mostrei ali, eu vou até voltar um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Não, opa, perdão. Voltando aqui um pouquinho, não é necessariamente só o alimento do corpo físico, mas também o alimento do corpo espiritual. Então, às vezes, ou por muitas vezes, a, a gente fica um pouco melancólico perante a tanta desigualdade que existe no mundo de hoje, né? Então, se a gente trouxer para o nosso dia a dia, por exemplo, ontem eu estava no almoço com um grupo de amigos e nós sentamos na rua, na calçada assim do restaurante. E por 3 vezes vieram pessoas pedir dinheiro. E eu estava pensando, depois que eu saí dali, que nenhuma delas me pediu comida. Porque se eles tivessem pedido comida, com certeza eu teria pagado. Eu teria pagado, não, eu teria pago um prato de comida para eles. Porque não existe nada pior do que a fome. E às vezes eles chegam ali pedindo alguma coisa e talvez a palavra amiga seja melhor do que você dar o dinheiro, do que você dar da mesma comida. Às vezes a pessoa não quer o alimento para o corpo, ela quer o alimento para a alma. E isso mexe muito comigo. Então, muitas das vezes a gente não tem todas as verdades, né? Ou não tem todo o sentido do que aquela pessoa está passando, e a gente não sabe muito bem até como ser piedoso para ela. Então, esse é um primeiro aspecto do que traz dentro do Evangelho segundo o Espiritismo o item piedade. O segundo que eu pensei para a gente foi a piedade bem sentida é amor. Então, de novo, quando você, dentro do seu círculo social, familiar, profissional, ou até mesmo fora dele, que é o mais desafiador, e a gente até vai falar um pouquinho disso mais na frente, guardem esse pedacinho, por favor, ele, ele alimenta o nosso coração. Então, ontem também eu ouvi várias vezes, durante a nossa reunião lá no SEASSE, que quando atinge, ou quando uma família é atendida, ou quando um irmão é atendido, ou quando a gente faz um trabalho que a gente tem a certeza que aquele trabalho também é um trabalho de piedade, a gente acaba aquecendo o nosso coração. Quando isso acontece, eu ouvi essa frase várias vezes, ai, dá um calor no coração, aquece o coração. A tradução disso é amor, gente. Então, quando a gente consegue é, extrair do nosso ser ou extrair das nossas ações essa transformação, essa ajuda, isso também é traduzido com certeza em amor. Então é o que nos traz Kardec nessa passagem, né, através do espírito de Miguel que deu essa mensagem em Bordeaux em 1862. Então, isso parte também de uma devoção. Nós deveríamos ser devotos do amor. Se esse amor é sentido quando nós somos piedosos, nós deveríamos ser devotos do amor. O terceiro aspecto é o que eu pensei é que ele diz que a beneficência e o amor do próximo é piedade. Veja bem, o amor do próximo. O que é o amor do próximo? É claro que se você tem alguma pessoa ou um grupo de pessoas que tem amor por você, que gosta de você, que te ajuda, ela também é uma pessoa piedosa, porque às vezes a gente remete à piedade só àqueles que estão em sofrimento. E às vezes o sofrimento ele não é transparente. Muitas pessoas sofrem caladas. Muitas pessoas sofrem, são doentes e são caladas. O que a gente mais vê hoje nas mídias sociais são pessoas que gozam de plena saúde no aspecto da casca, daquele conteúdo que está sendo exposto,
e por dentro elas estão sofrendo. Prova disso é a depressão, né? Então, muitas das vezes você acha que a pessoa está naquela foto, num lugar legal, e por dentro ela está sofrendo. Quando aquele ator americano, não sei se vocês se recordam, Robin Williams, quando ele se suicidou, todo o planeta ficou um pouco em choque. Ele era uma figura pública mundial. E o que ninguém sabia nos bastidores é que ele sofria de uma profunda depressão, que apesar da estereotipização dele, daquele ator de comédia, de estar sempre sorrindo, daquela figura onde a gente olhava e parecia que era só felicidade, ele tinha uma depressão profunda. Então, quando você ama uma pessoa, você também é piedosa com ela. Muitas das vezes a gente precisa entender o outro lado, você precisa fazer a tradução do outro lado para poder compreender o que, que a pessoa está passando. A desculpa é uma piedade, o amor é uma piedade, o acolhimento é uma piedade. E, obviamente, você está fazendo, você está sendo, você está trazendo benefícios, né? Você está trazendo benefícios para aquele irmão, para aquela pessoa. E por último aqui, que eu pensei para vocês, é que a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. É claro que o que o espírito de Miguel está trazendo aqui para a gente é que é melancólico porque a gente sempre submete aquele sofrimento, mas não precisa ser só esse sofrimento. Ela pode ser também é, encarada, muitas das vezes, como uma alegria, né? Então, o perdão, a palavra amiga, você está aqui numa tarde de hoje escutando uma, uma palestra espírita, ou você dedicar uma horinha do seu tempo a um atendimento fraterno, você colocar o seu ombro à disponibilidade de uma outra pessoa, isso também é piedade. Melancólico, porque ele coloca que muitas vezes a gente sente aquele aperto no coração de ver as pessoas precisando tanto dessa ajuda, né, que eu sempre falo da ajuda material, mas da ajuda espiritual. Bom, vamos seguir. Vamos falar um pouquinho agora do segundo item, que são os órfãos. E aí eu começo aqui também pensando algumas coisas que um espírito familiar trouxe nessa mensagem, que está no item 18, se não me falha a memória aqui, item 18, e eu penso também em algumas coisas desse capítulo para que a gente possa refletir. A primeira delas eu vou ler na íntegra, claro, né? Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses o quanto é triste ser só abandonado, sobretudo na infância. Bom, quando a gente olha, primeira coisa que a gente pensa nessa palavra órfãos é que órfãos são só as crianças, ou aquele que foi abandonado na infância, ou aquele que perdeu os pais, ou aquele que está ali num orfanato. Meus amigos, órfãos somos todos nós quando nós deixamos de ter um ombro amigo perto, quando nós deixamos de ter aqueles que cuidam de nós. Eu até tentei buscar para hoje, mas eu não tive tempo. Eu já li, eu não sei se o livro tem esse título, depois eu peço ajuda dos universitários, mas Os Órfãos Urbanos, eu não sei se é esse o nome, que são aquelas pessoas que moram nas grandes capitais, nos seus apartamentos, às vezes apartamentos que têm prédios que têm 200, 300 apartamentos, e eles se sentem solitários, eles são órfãos urbanos. Então, não vamos aqui olhar, claro, que na infância é pior ainda você ser abandonado, mas não vamos olhar, não vamos ter o olhar só dos órfãos abandonados na infância. Vamos ter o olhar dos órfãos, de todos os órfãos existentes no mundo, órfãos de amigos, órfãos de família, órfãos de trabalho, né? Tem muita gente que se sente órfão porque não tem mais trabalho, não se sente mais útil, ou por alguma maneira não consegue o labor. Então, eles também são órfãos, né?
todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. É claro, eu acho que isso aqui está presente em toda a obra do Espiritismo, mas mais do que isso, independente do Espiritismo, independente de todas as religiões, todo sofredor tem direito à nossa caridade, a que nós estejamos ali presentes para eles. E o terceiro é: dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia e de um sorriso amistoso. Então, um espírito familiar, Paris 1860. Volto a dizer e volto a falar sobre isso. Inclusive, falei esses dias num prédio que eu estou trabalhando, que as pessoas elas passam uma pelas outras e não falam um bom dia. E eu até falei para a moça, eu falei, poxa, lá no meu prédio eu faço questão de falar bom dia. Às vezes ninguém é perfeito. Todo mundo tem seu dia de estar um pouco mais chateado com a vida, mal-humorado, e eu faço questão de, mesmo quando eu estou pau da vida, eu faço questão de dizer um bom dia, porque receber um bom dia também é muito bom. A palavra tem poder. Então, bom dia, que você tenha um bom dia. E o sorriso, né? A minha esposa, ela fala o tempo inteiro, né? Quando eu estou muito sério, e daqui a pouco ela vai falar, você fez a palestra muito sério. Ela fala que tem que sorrir, né? E no meu trabalho, uma das coisas que eu falo sempre para o pessoal é que, independente da nossa missão, que nós sejamos leves, que a gente tenha sempre um sorriso, porque o sorriso traz leveza. Então, se tiver alguém com algum sofrimento, ou perturbação, ou conflito, ou confusão, que tiver um sorriso, é muito bom. Então, não sejamos órfãos de nós mesmos, né? Então, muitas das vezes eu pego determinadas vídeos ou piadinhas bobinhas no YouTube para que eu pratique o sorriso, para que eu dê risada, né? Então eu tinha um amigo meu que todas as vezes que a gente ia sair, ele falava assim: "E aí, vai fazer o que hoje?" "Ah, não sei, o que que você vai fazer?" "Ah, não sei, vamos se encontrar e vamos dar umas risadas." Cara, aquilo já me deixava feliz, cara. Vamos sair para dar risada, independente do problema que a gente fosse falar. Então aquilo, né, a palavra tem muita força, eu acho isso muito bacana. Então eu fiz esse apanhado, isso está no item 18, que são os órfãos. Agora vamos trazer um pouquinho isso para a nossa realidade. Como é que fica isso na nossa realidade? Eu fiz questão de trazer aqui um significado também, né? O que é o órfão, né? Que perdeu o pai e ou a mãe. Então essa é a primeira definição. Mas novamente eu fico com a segunda. Na foto tem a figura de um menino, mas esse menino pode ser um adulto, pode ser um jovem, pode ser um idoso, é a figura de um ser humano. E a segunda, para mim, é que fala mais aos meus ouvidos e ao meu coração, que perdeu alguém que lhe era muito querido ou que o amparava, o protegia, né? Eu lembro perfeitamente que quando meu pai desencarnou, no primeiro momento, eu não falei assim, nossa, eu perdi meu pai, ou preciso despedir do meu pai. Eu falei assim, caramba, perdi o meu amigão. Foi a primeira coisa que eu parei para pensar. Eu falei, caramba, perdi um cara que era meu fã, e eu era fã dele. Puxa, vou perder aqueles papos, né? No sábado, na hora do almoço, antes, né? Antes de almoçarmos, a gente sempre ficava conversando um tempão. Perdi aquele cara que me amparava, né? Então eu falei, caramba, perdi a pessoa que me amparava. Naquele momento eu não era órfão de pai, eu estava órfão de um amigo. Então, quando você também deixa de ter uma pessoa muito querida, que no fundo, quando a gente fala que ampara e protege, é que te dá ombro. Então você também fica órfão, né? Para a gente refletir aqui, órfão não é só aquele que perdeu o pai e a mãe ou está no orfanato, é aquele também que perdeu alguém a que lhe era muito caro. Só as crianças são órfãos, pessoal? Não. Então eu trouxe aqui um dado muito recente, isso aí está no site do governo do Brasil, na Secretaria de Comunicação Social, que em 2022 o total de pessoas com 65 anos ou mais no país, ela chegou a 10% da população.
sendo que foi 50%, 57% a mais do que 2010. Então, ele chega a 14 milhões, que era mais ou menos com 7,4% da população. Por que que eu trouxe esse dado aqui e aí fazendo uma alusão na figura que está aqui do lado? A figura de uma mulher solitária, eu estava falando daquele órfão urbano. Às vezes a gente está numa cidade cercada por pessoas, cercada por gente, e não tem ninguém que nos ampara. E do outro lado também, aqueles que já chegaram na quarta idade, né? Agora não é mais a terceira, é a quarta idade. Aqueles que já chegaram na quarta idade. Aqueles que envelhecem e se sentem sozinhos. Às vezes se sentem sozinhos com a falta da presença de filhos, de amigos para bater um papo. Então, às vezes, a gente faz um esforço danado para pelo menos ficar uma horinha com o sogro, com a sogra, com o pai, com a mãe, porque aquela horinha ou aquelas 2 horinhas que a gente passa, o que que acontece? Vamos levar lá para o segundo slide, aquece o coração, o nosso coração e o coração deles. Então, não são só crianças que são órfãos. E esses órfãos não necessariamente estão nos hospitais, ou estão nos presídios, nos hospícios, eles podem estar muito perto de você. A gente vive num mundo que a gente não tem tempo para nada. A gente fala assim, pô, vamos nos encontrar amanhã, pô, não posso. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que malhar, porque eu tenho aula, porque eu tenho que conversar com o fulano, porque eu tenho uma reunião mais estendida, porque eu tenho que viajar. E às vezes falta tempo daqueles 5 minutinhos para você conversar com aquela pessoa que é seu amigo, aquela pessoa querida que está próxima de você, que talvez você não esteja enxergando o quanto ela faz falta para você, mas mais do que isso, quanto você faz falta para ela. Vamos continuar? Vamos falar um pouquinho de benefícios pagos com ingratidão. Quando eu estava pegando isso aqui e olhando, né, olhando aqui o texto, né, a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu estava com benefícios pagos com ingratidão foi aquela música que é cantado, que é do Jorge Aragão e a intérprete era a Beth Carvalho. Me veio o verso na cabeça: Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Só que quando eu fui ver a letra, e eu ia colocar aqui, e eu falei: não, vou ver a letra por completo. E a letra por completo remete à vingança. Você vai ver, você vai ter que pagar. E eu resolvi não colocar, porque se a gente está falando de amor e caridade, você não pode falar em vingança, você não pode falar em punição, né? Que Deus é esse que é punitivo, nós não somos punitivos, né? Então eu resolvi tirar, mas eu confesso a você que esse verso ficou na minha cabeça. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Então fiquei pensando nisso o tempo inteiro. Bom, vamos lá. Como a gente gosta de fazer, vamos pensar alguns pedaços aqui do que trata o tema de hoje, né? Então, benefícios pagos com ingratidão. E ele já começa, ele já abre com uma pergunta que eu achei interessantíssima, tá? Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Aí a resposta é: nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de conhecimento. Olha, pessoal, eu não sei vocês, mas eu vejo isso muito, muito, muito. Talvez pelo ambiente de trabalho que eu vivi e vivo, as pessoas elas têm uma prática de fazer o bem para depois jogar isso na mesa, né? Então, eu fiz isso para você, você está aqui porque eu fiz isso para você, eu te promovi, ou então você está aqui porque eu te ensinei a fazer isso, entendeu? É, a gente a gente vê isso o tempo inteiro, né? E não deveria ser assim. Não deveria ter as demonstrações de reconhecimento. Aqui eu queria trazer para a memória, pena que ela não está aqui, mas eu tive com ela ontem, a Denise, né, Veiga. Ela é neta da Dona Maria, que foi uma trabalhadora excepcional da nossa casa. E a Dona Maria, naquela época, no SEASSE, nós tínhamos a palestra pública e o dirigente ele cuidava só da direção do trabalho. Quem cuidava do passe era uma outra
outro trabalhador. E quem cuidava do passe era a Dona Maria. E a Dona Maria era piquititica, né? E uma vez, né, e eu comecei a dar passe, isso, sei lá, 20, 18 anos atrás, eu comecei a dar passe e eu me espelhava nela. O que ela fazia, eu copiava. Era, né, era uma pessoa, uma trabalhadora exímia da casa. E aí, teve uma vez que foi um palestrante, eu acho que eu já contei isso aqui para vocês, e foi um palestrante espetacular, realmente, assim, aquela pessoa que você vai, não era aqueles expositores que a gente chama popstar, né? Não era nenhum popstar, não era ninguém conhecido, mas ele falou de uma tal maneira que a vontade era mesmo, acho que tocou o coração de todos que estavam ali. E, obviamente, uma das pessoas começou, ensaiou a querer bater palma. E ela cresceu, acho que ela devia ter o que? 1,60 m, 1,55 m, 1,60 m, pequenininha. Ela cresceu, ficou com 2 metros de altura e falou assim: não faça isso, não faça isso. E ficou aquele clima, né? Eu olhando para a carinha dela, né? Falei não sei o quê. E, obviamente, depois que nós fizemos o trabalho de passe, eu cheguei para ela, falei: Dona Maria Helena, olha só, o que aconteceu? Aí ela falou: meu filho, se fosse para demonstrar se ele quisesse, perdão, se ele quer esse reconhecimento, ele não deveria estar numa casa espírita, porque o ego é o escolho, o orgulho é o escolho do espírita. E eu olhei aquilo, eu não entendi nada no primeiro momento. Eu fiquei assim, eu falei, mas qual o problema de ser reconhecido? E com o tempo eu fui percebendo que realmente você deve praticar o bem e a caridade sem esperar um reconhecimento. Aliás, você não deve ser reconhecido, né? Então é aquela história: se eu vou fazer uma doação, se eu vou fazer alguma coisa benéfica, seja para casa, seja para alguém, não espere reconhecimento, porque tem um orgulho atrelado a isso. E esse orgulho está atrelado ao ego. E o ego é a derrocada da humanidade. Então, assim, esse orgulho não deveria ter a menor condição de acontecer. E aí eu achei o máximo, me lembrei agora esse fato para trazer para vocês. E o segundo item, ele fala o seguinte: há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com o que o beneficiado lhes vem depor. Já expliquei, né? Acho que o que eu falei no primeiro e trazendo esse caso aqui do SEAS, para mim está mais do que claro. E o terceiro fala: granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanime. Essa frase, para mim, quem traz isso é um espírito que se denominou guia protetor, foi em San 1862. Gente, o Mário Cortella, ele tem uma fórmula que eu acho o máximo, que a frustração é igual o realizado menos a expectativa, certo? Se você realiza um e a sua expectativa era de dois, está negativo, ou seja, frustração. Se você realiza 10 e a expectativa era um, dá positivo. Então, você não tem frustração. Essa, para mim, é uma fórmula de vida. Então, quando você faz o bem desinteressado, quando você leva o copo de água para alguém, quando você entrega aquela água no centro, quando você dá o passe magnético para alguém na nossa casa espírita, não espera o obrigado. Porque se você esperar o obrigado e a pessoa virar as costas e for embora, você vai ficar decepcionado, porque você estava com essa expectativa. Então não tenha expectativa. Quanto mais você tem expectativa, você vai ter a frustração. Então, eu acho isso espetacular. Faça e não tenha nenhum interesse que você receba um obrigado ou um tapinha no ombro amigo, certo? Não, não precisa fazer isso. A minha esposa acabou de fazer um café, gente, está maravilhoso. Ela nem fez para mim. Eu quero. Se vocês estivessem sentindo o cheirinho, vocês iam ver que está maravilhoso. Se a Pri estiver por aí, a Pri sabe que o cafezinho da tarde é uma beleza. Vamos seguir, pessoal. Bom, benefícios pagos com ingratidão. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa fábula do escorpião e do sapo. É, muita gente atribui essa fábula a um escritor grego
chamado Esopo, que tem várias fábulas populares, mas não tem nenhum indício escrito, ou seja, não tem nenhum indício, não tem nada na história que seja atribuído a ele. Mas eu fiz questão de trazer aqui porque às vezes se eu colocasse autor desconhecido, alguém podia falar, não, mas não é o Esopo. Se eu boto o Esopo, eu vou falar, não, o autor não é desconhecido. Então, eu já estou trazendo aqui as duas, as duas vertentes, as duas opções, para que não haja nenhum tipo de embate. Mas eu não sei se vocês sabem, mas o que eu já fiz de palestra no âmbito profissional sobre essa fábula é muito grande. Eu vou pedir permissão para contar elas aqui para vocês. Diz a fábula que estavam na beira de um rio, um escorpião e um sapo. E ambos iriam atravessar o rio. Porém, esse rio, ou esse lago, melhor dizendo, rio não, esse lago, ele tinha várias aquelas plantas que ficam parte da raiz na água e parte fora da água, que são as vitórias régias, tem até um nome científico, eu não me recordo agora. E se o sapo, com certeza, teria condições de atravessar facilmente esse lago, obrigado, porque ele iria pulando em cima dessas plantas e chegaria do outro lado tranquilamente, sem se afogar, sem maiores transtornos. O escorpião, por sua vez, não poderia fazer isso, porque o escorpião não nada, nem tampouco pula. E ele virou para o sapo e falou assim: caro sapo, eu queria fazer um trato com você. Aí o sapo falou assim: pode falar, qual o trato que você quer fazer? Eu queria que você me levasse nas suas costas até o outro lado do lago, porque se eu não fizer isso, eu vou me afogar. Aí o sapo virou e falou assim: eu não estou entendendo qual é esse trato, qual a vantagem que eu tenho de te levar? A vantagem é que, por exemplo, agora eu poderia te dar uma ferroada e você morrer. E eu não vou fazer isso. Esse é o meu trato. Eu não avanço em você, eu não vou te picar, porque eu preciso da sua ajuda. Chegando lá, você segue a sua vida e eu sigo a minha. O sapo olhou e falou assim: veja bem, eu poderia acreditar em você, mas eu acho que você vai me picar. E o escorpião, por sua vez, falou assim: eu estou lhe dando a minha palavra, eu não farei isso com você, eu preciso de você. Se eu fizer isso, se eu picar você, eu vou morrer junto com você no lago. Não farei isso de maneira nenhuma. E o sapo, olhando nos olhos do escorpião, pensou: bom, eu acho que ele está falando a verdade. Tá bom, eu vou fazer isso. Eu acho que isso é um ato de gratidão. Eu vou fazer isso a você, sem problema nenhum. Pode subir. Subindo o escorpião nas costas do sapo, eles atravessaram o lago com sucesso. Chegando na margem, aonde o escorpião já estava completamente em segurança, o escorpião, pum, picou o sapo. O sapo, em momento de agonia, já quase morrendo, virou para o escorpião e falou: você deu a sua palavra que você não ia me picar. E o escorpião disse: desculpe, sapo, é o meu instinto. Então vocês vejam que, mesmo com a palavra, mesmo com o ato que o escorpião disse que daria a palavra, o instinto dele foi mais forte, ele picou o sapo e o sapo simplesmente foi pago com essa ingratidão do escorpião. Se fizermos uma alusão, veremos que nas nossas vidas, né, durante a nossa existência, provavelmente tivemos vários escorpiões que nos picaram. E provavelmente também fomos picadores, sem perceber. Bom, passando aqui para o último item, beneficência exclusiva. Bom, pessoal, eu pensei dois pedacinhos aqui de uma mensagem dada por São Luís, em Paris, 1860. A primeira parte que eu pensei foi uma pergunta: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, responde ele, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido,
visto que são irmãos todos os homens. Aqui a gente está dizendo o seguinte: muitas das vezes nós temos os nossos, vamos dizer assim, acolhidos de coração. Ah, são as famílias que eu acolho, é a pessoa que eu acolho, é a família que eu acolho, são aquelas pessoas que eu acolho, é esse o trabalho que eu faço para o meu círculo social. Ou, ainda assim, nas sociedades fechadas, nas ideologias, não. Se ele é deste partido, aqui não estou colocando partido político, mas se aplica. Se ele tem essa crença, eu vou apoiá-lo, eu vou ajudá-lo, porque se ele for de outra crença, eu não quero saber dele. Nós vivemos isso e vivemos, né? E temos vivido nos últimos 6 anos, né, essa polaridade no mundo, não é só no Brasil, não, no mundo. Então, se ele pensa como eu penso, eu vou ajudá-lo. Mas os valores não são os valores que você partilha. Ah, mas a crença dele, né, é muito importante. É, vamos analisar porque tem alguma coisa fora de sintonia. O segundo que eu trouxe foi: obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Ah, não. Exemplo claro: ah, não. Eu adoro fulano. Ah, mas ele é muito evangélico. Eu adoro ciclano, mas ele é muito católico. Ah, eu adoro aquela pessoa. Nossa, mas ele, né, é macumbeiro. Ele é macumbeiro, ele tem essas religiões de matriz africana. Então, sabe, eu sou kardecista, né? Eu sou kardecista, olha a palavra. Eu não sou espírita, não, eu sou kardecista, não, sabe? É como eu já escutei de amigos queridos: não, você trabalha em mesa branca, então eu não posso te falar muita coisa porque você é de mesa branca. Eu falei: eu nem sei o que que é mesa branca. Lá no SEAS é uma mesa de madeira. Se ela é branca, deve ser no plano espiritual. Nem vejo isso lá. Então vocês vejam que se você se diz cristão e segue os preceitos do Cristo, que está muito mais amplo do que qualquer religião, certo? Em qualquer das matizes que existam no mundo, seja oriental ou ocidental, a gente vive muito no mundo ocidental, tem que olhar o mundo oriental também, porque lá também há caridade, lá também há ajuda, lá também há piedade, né? Então, o conceito de caridade ele é muito mais expansivo e muito mais global do que a gente pensa. E aí eu trago assim só o conceito para a gente entender o que que é beneficência, que vem do latim e significa fazer bem às pessoas envolvidas, né? Então, pessoas envolvidas em quê? É pessoa ou pessoas? Então, a gente precisa extrapolar a exclusividade, né? Então, assim, nós tratamos 40 famílias no SEAS, são as minhas famílias. Não, a gente trata 40 porque a gente não tem como tratar 100, porque se a gente pudesse tratar 100, nós trataríamos 1.000, certo? Então, não é o meu acolhido, né, de carteirinha, né? Não tem aquela coisa do que eu atendo as minhas criancinhas. Não, você atende o que você consegue atender. Mas o Cristo colocou que o amor é universal. Não existe essa daquele amor num determinado feudo. Não existe isso. Beneficência exclusiva. Uma vez eu escutei, e eu não sei, eu coloquei até autor desconhecido, porque realmente eu não sei quem falou isso, mas eu achei um absurdo, que foi o seguinte: para comer do meu pão, deve compartilhar minha religião. Ou seja, se Jesus estivesse entre nós hoje, ele fosse dividir o pão, se tivesse um bandista, um budista, um, um evangélico, um judeu, certo? Ou um hinduísta, ou um ateu, ele não ia dividir o pão? Para a gente refletir, ia dividir o pão ou não? É claro que ia dividir o pão.
Essa é a pior falácia que eu já ouvi na minha vida. Para comer meu pão, deve compartilhar minha religião. Não, para comer meu pão, deve compartilhar da minha ajuda, deve compartilhar do meu amor. É só isso, sem esperar nada em troca. Conclusões e reflexões para a gente terminar, pessoal. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda do que faz a mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai que se vê, que se vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Façam a caridade ou a ajuda àquele que está do seu lado, sem você esperar um muito obrigado. Primeiro, que é a fórmula do Mário Cortella, você não vai se frustrar. Segundo, é o preceito do Cristo, faça ao próximo como a ti mesmo. E o terceiro é o seu coração, desinteressa, porque se você tiver orgulho dentro de você, e todos nós temos, você vai acabar se decepcionando. Como que vocês praticam a piedade hoje? Respondam para vocês mesmos aí agora. Como que eu pratico a piedade hoje? Quem são de fato os órfãos do mundo? Seriam só aqueles que estão nos orfanatos? Ou seriam todos aqueles que sequer têm o carinho ou a palavra de alguém que está do seu lado? Só pelo fato dele não compartilhar com a sua visão ou com o seu partido. Fazemos o bem sem ostentação ou espera de um retorno? Aqui eu até busquei algumas coisas. O que existe de pessoas públicas, atores, jogadores, empresários que fazem o bem e a gente nem sabe que eles têm fundações, nem sabe que eles têm, que eles mantêm casas para crianças, para jovens, para família. A gente não tem ideia e existem vários. Não vou citar justamente para não levar ao reconhecimento, mas existem vários, vocês podem procurar na internet. E por final, para a gente pensar, beneficiamos aqueles que estão em nosso círculo social? Ah, eu vou ajudar a Maria porque ela é do SEACE. Ou eu vou ajudar a Maria, independente se ela é do SEACE ou não. Pensem nisso. E eu queria terminar dizendo meu muito obrigado, desejando a todos um domingo de muita paz e que na presença dele que está aqui entre nós, de Jesus, que a gente possa praticar ou pelo menos refletir o que foi dito aqui na tarde de hoje. Gente, muito obrigado. Obrigado, Maurício, pelo estudo de hoje. Agora nós vamos. Espera um pouquinho que a Socorro quer falar. Maurício, eu ouvi o seu estudo, né, do princípio ao fim, muito bonitas, você foi muito feliz. Olha, foi uma mensagem, não teve parêntese, muito bacana, muito obrigada, eu gostei demais. Obrigado, Socorrinho. Tá. Então, mais uma vez, agradecer ao Maurício pelo estudo. E vamos agora passar para a prece final, mas antes vou pedir aos trabalhadores que estiverem condições, mentalizar o SEACE, principalmente a sala de passes, para ajudar aqueles que estão em dificuldades. Então, Maurício, por gentileza, a prece final. Então, aqueles que quiserem, puderem, vamos fechar os olhos, colocar em nossa tela mental o nosso amigo Jesus, aquele modelo e guia para todos nós aqui, e também aqueles outros que também ajudaram no desenvolvimento do planeta e que às vezes nós nem sabemos os seus nomes. Jesus, amigo, querido, nosso Criador, agradecemos pela tarde de hoje, pela espiritualidade maior, pelos amigos do invisível que trabalharam para preparar esse ambiente para nós, porque é como se estivéssemos em nossa casa, no SEAS. Agradecer aos mentores, principalmente aqueles que me ajudaram, me inspiraram, me intuíram para trazer esse estudo, mas acima de tudo pedir que a nossa vibração de hoje
se transforme em feixes de luz, para que possa penetrar todos os cantos do nosso planeta, partindo do nosso bairro, da nossa cidade e permeando todo o nosso planeta. Que nós possamos ter uma semana abençoada e, com certeza, de muita saúde e alegria. Fica sempre conosco, mestre querido, agora e por todo sempre. Graças a Deus. E devolvemos a palavra ao nosso irmão dirigente. Em nome de Deus, de Jesus e de João Batista, pedimos a permissão para encerrar a reunião evangélica doutrinária da tarde de hoje.